Sejam muito bem-vindos a um episódio especial da Pilha de Livros. Talvez vá repetir este episódio todas as semanas, não sei. Quer dizer, não este episódio, mas um episódio semelhante. É um episódio que tem como propósito juntar todos os livros que falámos durante a semana. Eu fui falando de livros que não tinham propriamente uma ligação entre si e acabei por pensar, então, e será que se eu olhar para estes livros em conjunto não encontro aqui ligações imprevistas? Este episódio também vai servir para termos um índice dos livros que falei durante a semana. Portanto, se eu conseguir ter todos os sábados um episódio destes, teremos então estes episódios índice publicados, em que na descrição do episódio eu também ponho os vários livros de que falei. Como esta já é a segunda semana, na verdade, e não fiz isto para a primeira, neste primeiro episódio especial eu vou falar de todos os livros que falei até agora neste podcast. Já foram, segundo as minhas contas, 12 livros. E vou tentar ver se há aqui alguma ligação. O primeiro livro de todos, não sei se já está aqui alguém que tenha começado a ouvir logo desde o início, mas o primeiro livro de todos de que falei neste podcast, já vão 2 semanas, ou melhor, foram As Mil e Uma Noites, traduzidas por Hugo Maia. E As Mil e Uma Noites têm uma ligação óbvia, talvez não aos outros livros que vieram a seguir, mas ao podcast, porque aqui a minha intenção é todos os dias contar uma pequena história ou falar um pouco sobre um livro. Não porque esteja com medo que alguém me mate, como a Sherazade estava, mas porque é sempre bom contar histórias e conversar. Portanto, estas Mil e Uma Noites, mesmo... Eu não pensei nisso, é verdade, mas eu penso que fica bem como primeiro livro deste podcast. Esta vontade de contar, de ouvir histórias, de estarmos constantemente a falar uns com os outros e a contar, é muito humana. E, aliás, é uma vontade e uma história e uma característica humana muito mencionada, ou melhor, que está no centro de muitos dos livros de Javier Marias, que foi o último autor desta primeira lista. Portanto, Javier Marias fala muito desta necessidade que às vezes nos traz dissabores de estar sempre a contar ao ouvido do outro aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que pensámos. Portanto, já temos aqui uma ligação entre o primeiro e o último dos livros. O segundo livro que eu referi nestas 2 semanas foi O Centro do Mundo, de Ana Cristina Leonardo. E aqui também temos uma ligação a Javier Marias. E não só, temos a ligação do rei, ou seja, temos aqui 2 reis inventados. Temos Bois, rei de Andorra, a personagem real de Ana Cristina Leonardo, uma personagem real que depois deu origem à personagem do romance. E no caso do Javier Marias, temos o próprio Javier Marias que se tornou rei de Redonda, não de Andorra, mas de Redonda. É uma história curiosa, contada pelo próprio autor, no livro Negro a Espalda del Tiempo, e temos, portanto, aqui esta ligação. E continuamos entre reis, porque o terceiro livro de que falei, Crónica do Rei Pasmado, de Gonçalo Torrente Ballester, é de facto uma crónica sobre um rei. Estas 2 primeiras semanas tiveram aqui muitos reis no meio destes livros todos. Não deixam de ser, por menos monárquicos que sejamos, não deixam de ser personagens sempre interessantes enquanto personagens de ficção. O quarto livro foi o livro Massey, de Tim Harford, um livro de economia, ou melhor, um livro de não ficção, não necessariamente sobre economia, mas por um economista, um livro que fala da confusão do mundo, como nós podemos ganhar com esta confusão, ou às vezes com aquilo que é aleatório, e também aqui neste podcast eu tento que a pilha de livros que estou a descrever seja um pouco aleatória, que não faça um sentido, digamos, a posteriori, um sentido que nós vamos encontrar depois destes livros estarem em conjunto. Mas pronto, nesse episódio eu falei de Massey para falar Massey. Por acaso, depois quando ouvi o episódio pensei, bem, quem não conheceu o livro pensa que eu estou a falar do futebolista, da maneira como eu pronunciei, mas pronto, não, aqui é Massey, a palavra inglesa que quer dizer confuso ou atabalhoado, mas num sentido um pouco mais positivo, ou seja,
aquele Massey da secretária que está atolhada de livros e de papéis, mas que daqui sai qualquer coisa de criadora. Mas pronto, nesse dia eu falei do livro para falar de uma história que está lá dentro, uma história sobre um concerto que deu origem ao disco de piano mais vendido de sempre, de Jarrett, de Keith Jarrett. Esta história está lá no livro para ilustrar algumas ideias sobre a forma como vivemos e sobre o mundo, e isto é uma característica de muitos dos bons livros de não-ficção, e de ficção, obviamente, mas também dos não-ficção, que são livros que têm mais do que é necessário. Se calhar o autor podia, num pequeno artigo, dizer tudo o que tinha a dizer, mas nós também gostamos de ler de histórias, de sermos convencidos, de vermos exemplos, às vezes estamos a gostar do estilo e da voz do autor e do livro, nós queremos às vezes até ler mais do que aquilo que seria estritamente necessário para a função, peço desculpa, fiz aqui um barulho com uma caneta, para a função daquele livro. Portanto, é um exemplo daquilo que eu também gosto em muita da não-ficção, e isto liga-se, claro, ao livro que vinha a seguir, que veio a seguir, no dia seguinte, que foi o Pequeno Dicionário dos Grandes Impostos, um pequeníssimo livro onde se contam histórias do século XX português através dos impostos que nós tínhamos na nossa sociedade. Isto são temas curiosos. Talvez possamos pensar, então, mas como é que é possível escrever um livro sobre impostos? Mas, na verdade, acredito, talvez, que enfim, não sei se concorda, se não, mas qualquer tema pode ser interessante se for bem tratado. Pode haver livros sobre qualquer tema, mesmo, imaginemos, ainda há uns tempos estava a passear pelas redes sociais e alguém pôs um livro sobre uma pessoa que odeia futebol, pôs um livro sobre futebol. Isto é um livro que eu nunca leria. Olha, eu por acaso tenho esse livro, falaremos dele. É um livro sobre táticas de futebol e é muito interessante, mesmo para quem não gosta de futebol, é bom saber o que está por trás daquilo, o que está por trás, até matematicamente daquele desporto. É sempre bom ir conhecendo um pouco mesmo daquilo que à partida não nos interessaria. E isto leva-me então ao 6º livro, que foi uma lista dos 100 melhores livros de não-ficção em língua inglesa, e como vimos nesse episódio, o primeiro é logo um livro que não é originalmente em inglês, mas é um livro de Robert McCrum, que tem uma lista, e nós todos, na verdade, gostamos de listas. E pronto, chegámos a meio desta lista, estamos no livro número 6, e depois passamos para a segunda parte da lista, para a segunda semana, também ainda no reino da não-ficção. Fazemos só aqui um pequeno intervalo para descansar a voz e voltamos já com a segunda parte desta lista. Como eu disse, a minha intenção era tentar encontrar aqui ligações entre os vários livros de que falei nas primeiras 2 semanas deste podcast. E o primeiro livro da segunda semana foi Go Figure, de Tom Standage, um livro sobre curiosidades, um livro de não-ficção, mais uma vez. E uma das curiosidades que lá está é a origem do maltês. E esta está aqui uma ligação um pouco, enfim, talvez um pouco forçada, mas é uma ligação. O maltês é uma língua de origem árabe. É uma língua, é uma das línguas oficiais da União Europeia, mas é, na verdade, se quisermos, um dialeto árabe, como o português é um dialeto latim. Portanto, é uma língua de origem árabe que se tornou uma língua oficial, com uma norma, com uma ortografia e por aí fora. É escrito com o nosso alfabeto, mas é, de facto, uma língua árabe. E, por isso, temos esta ligação deste livro às Mil e Uma Noites, traduzidas por Hugo Maia. O livro que veio a seguir não é de origem árabe, embora o autor me lembre de uma velha história que li, em que tínhamos uma ligação perigosa na história entre árabes e, neste caso, entre muçulmanos, mouros e cristãos que vinham do norte. Estou a falar da inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho, um conto de Mário de Carvalho, e foi Mário de Carvalho que escreveu o livro de que eu falei neste episódio. Foi o 8º livro de que eu falei. O livro chama-se, de maneira que é claro, um livro que é um livro também de não-ficção, mais uma vez. Tenho tido aqui nestas primeiras 2 semanas muitos livros de não-ficção, mas é um livro de não-ficção literária.
porque são pequenas memórias do autor que se leem assim quase, podemos ler do princípio ao fim, mas vamos também poder ler ao sabor do folhear das páginas. Logo a seguir, falei não de memórias, mas de um diário, que também são memórias, mas registadas de todos os dias. Estou a falar de Diary of a Bookseller, de Shine Beitel, um escritor, sim, também é um escritor, mas é um livreiro escocês que escreveu estes relatos, onde também temos, mais uma vez, não ficção literária, e onde também se misturam algumas personagens e alguns livros e alguma literatura. Depois chegamos aos 3 livros de Javier Marías, que foram os 3 últimos livros destas 2 semanas: Negra Espalda del Tiempo, Todas as Almas e Cuentos Únicos. São 3 livros onde a ficção se mistura com a não ficção, e são 3 livros de um grande autor, de grande literatura, e que vale muito a pena ler. Estes foram os últimos episódios, portanto também não vou repetir aqui muito, mas há aqui também grandes ligações com todos estes livros, desde a mistura entre ficção e não ficção, desde os reis, neste caso o Rei de Redonda, desde autores que na verdade são, ou melhor, tradutores que na verdade são autores, e enfim, não é o que acontece com o Hugo Maia nos Mil e Uma Noites, porque ele é de facto um tradutor, mas é um daqueles casos em que o grande nome que está na capa é o tradutor, Hugo Maia, porque as Mil e Uma Noites também têm autoria anónima. Também aqui, nos Cuentos Únicos, o último dos livros desta série, quem está na capa é o tradutor, Javier Marías, que traduziu de facto muitos destes contos, e depois também escreveu um e fingiu que tinha sido tradutor. Pronto. Acho que foi uma boa seleção para estes. Não foi uma seleção porque eu não escolhi, não comecei estas 2 semanas pensando vou falar destes 12 livros, mas não estou descontente com este conjunto de livros. Era precisamente esta a intenção, que não fosse um conjunto de livros que fizesse muito sentido, fosse sim um passeio por livros um pouco ao calhar da sorte, que nos mostrasse tudo aquilo que podemos ganhar ao viver também entre livros. Espero que tenha gostado, e vamos continuar para a semana com a nossa pilha de livros. Partilhe, diga-me o que acha, e assine também a pilha de livros. Até breve.